Sabe, quando o império inteiro desmorona, o que será que acontece com as pessoas que viviam ali? Não é só uma questão de fronteiras mudando no mapa ou bandeiras sendo trocadas. É algo muito mais profundo. É uma crise de identidade, uma jornada para descobrir quem se é quando o mundo que se conhecia simplesmente deixa de existir. Hoje, a gente vai mergulhar bem no coração desse colapso. O título do capítulo que inspira essa análise já entrega o jogo. Fuga de si mesmo. Pensa um pouco nisso. A fuga aqui não é só de uma cidade pegando fogo, mas de uma identidade que, de repente, virou uma espécie de prisão. Essas palavras, "lá eu não volto nunca mais", são de uma mulher russa fugindo de Baku, no Azerbaijão, no meio de um caos total. É uma frase curta, direta, mas que carrega um peso enorme de medo e de decisão. Ela não está só largando uma cidade para trás, ela está abandonando uma vida inteira, um passado, uma parte dela mesma. É exatamente aqui que a nossa história começa. Ok, para a gente entender de verdade o impacto daquela frase, a gente precisa visualizar o cenário que ela estava deixando. Baku não era só uma cidade em crise, ela estava literalmente se desfazendo na frente dos moradores. A ordem social simplesmente ruiu. As ruas, que antes eram familiares, de repente viraram palcos de violência, de anarquia pura. E aí ninguém e nada mais estava seguro. No meio do caos, sabe, o desespero leva as pessoas a fazerem coisas impensáveis. Aquela linha que separa vizinho de inimigo, ela se apagou completamente. A cidade queimava, literalmente com prédios em chamas e também no sentido figurado. Num cenário de caos absoluto como esse, a única opção que restava era ir embora, a qualquer custo. E a fuga de uma pessoa só acaba se juntando a de milhares de outras. O ponto de encontro para toda essa gente desesperada era a estação rodoviária de Baku. E é aqui que os detalhes nos transportam para lá. Não era só uma multidão, era um formigueiro de humanidade se mexendo sem parar. Dá quase para sentir os cheiros. Especiarias, fritura, ouvir aquela confusão de vozes, gente discutindo, gritando. É um retrato muito vivo de uma sociedade inteira sendo arrancada de suas vidas. E é nesse ponto que a jornada física vira uma crise interna. A fuga de Baku escancara uma pergunta muito mais profunda. O que aconteceu com a identidade soviética? Ela se quebrou. O regime soviético teve um projeto muito ambicioso: criar um novo tipo de ser humano, o tal do Homo Soviéticos. A ideia era que ser soviético se tornasse mais importante do que ser russo, georgiano, uzbek, enfim, uma identidade única para um império gigantesco e cheio de etnias diferentes. Tá, mas e na vida real, como é que isso funcionava? O texto traz um exemplo perfeito, com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade revela toda a complexidade desse império. Olha só a realidade do Homo Soviéticos numa única família. O avô de Mutter, russo. A avó, georgiana. O pai dele casou com uma mulher tártara. E a própria mãe dele é uzbek. E aí, qual a nacionalidade dele? A resposta era soviético. Ele era um produto desse caldeirão de culturas, uma identidade que só fazia algum sentido dentro das fronteiras daquele império. Mas como é que esse caldeirão de povos foi criado? Bom, não foi um processo orgânico, natural. Foi o resultado de décadas de políticas do Estado, uma verdadeira engenharia social em escala continental. Isso começou lá atrás com a colonização czarista, passou pelos projetos industriais gigantescos e, de forma muito mais brutal, pelas deportações em massa no tempo de Stalin e Béria. O império estava sempre movendo gente, populações inteiras deslocadas à força. E o custo humano dessa engenharia toda foi imenso. O Estado soviético foi, de certa forma, construído sobre a desagregação das famílias, simbolizada por milhões de crianças órfãs, os besprizornik, que simplesmente vagavam pelo país. Uma base terrivelmente frágil para qualquer nação. Essa metáfora do texto é simplesmente perfeita. Stalin tratava as pessoas como se fossem peças de xadrez. A lógica era fria e estratégica. Se você mistura as etnias, você quebra as lealdades locais e torna muito mais difícil que alguém se organize contra o poder central. E é isso que nos traz de volta ao momento da fuga. As consequências daquele jogo de xadrez agora estão todas ali. No aeroporto caótico com pessoas cuja identidade foi deliberadamente embaralhada por décadas. Mas o caos não ficou para trás no chão. A própria fuga era um espelho da desordem da sociedade que eles estavam abandonando. Dentro do avião não tinha mais regra. Era só o instinto de sobrevivência. A cena final da partida é surreal. A autoridade do comandante some
A multidão, antes barulhenta, agora se aperta num silêncio tenso. É a imagem perfeita do colapso da ordem. O capitão simplesmente desiste de tentar controlar, liga os motores e decola, levando aquela massa de gente para um futuro totalmente incerto. E assim, a gente volta à pergunta fundamental. Se a sua identidade foi construída por um Estado que de repente desapareceu, quem você se torna? A fuga não é só de um lugar. É de uma definição de si mesmo que virou um fantasma. O que sobra quando o mundo em que se acreditava vira pó?